capítulo 4. Atos dos Apóstolos, depois de João, vem Atos. Todos acharam? Amém. Amém? Glória a Deus. Não tivemos culto quarta-feira, irmão, porque o pastor e o apóstolo esqueceu a chave. Porque as pastoras é o problema. O homem sem a mulher só faz besteira. A minha não veio e a do pastor veio. Aí já viu, né? Eu não trouxe, ele também não trouxe. Um a um no placar. Fizemos uma oração. Mas fez a oração na varanda, foi? Claro, e foi na casa da mãe, a Patrícia, orou pela mãe da Patrícia, pelo pai da Patrícia. Isso, a obra foi feita em nome de Jesus. Vamos lá, Atos capítulo 4, versículo 19. Amém? Amém. Pode ler? Atos capítulo 4, verso 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós do que a Deus. Alguém leu 20? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Leia de novo. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixando-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais que 40 anos aquele em quem se operaram essa cura milagrosa. E soltos eles foram para os seus, e contando tudo o que lhe disseram os principais, os sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente, contra o seu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e teu conselho tinham anteriormente determinado que havia de fazer. 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Pastora Régia, leu 30. Enquanto estendes a mãos para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Eu posso ouvir um aleluia, um glória a Deus, alguma coisa? Aleluia. Aleluia. Nosso Deus, que a palavra de minha boca, o meditar de meu coração sejam agradáveis a Ti nesta noite. Fala com o Teu povo, como Tu já tem falado, e opera milagres e maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. E sua Bíblia? O Senhor. Eu te amo. Pepeca. Irmãos, nós temos que aprender, guarde bem isso. A história da igreja, quando fala da história da igreja, sempre se comece a ler o livro de Atos. Atos dos Apóstolos começa a história da igreja. Os 4 livros dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, chama-se a biografia de Jesus, que foram 4 evangelistas em épocas diferentes que falaram acerca de Jesus.
uns tiveram uma visão, tendo o mesmo propósito de anunciar, de falar de Jesus. E os irmãos sabem que o descer do Espírito Santo se cumpriu em Atos capítulo 2, diz assim, que cumpriu-se o dia de Pentecoste, não é isso que diz o texto? E cumpriu-se o dia de Pentecoste, foi o dia que era chamado culto das primícias. Então havia uma festividade nessa época. Então, irmãos, cumpriu-se o dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes é 50 dias após a Páscoa. Pente, que vem de 50, e Coste, que vem de Páscoa. 50 dias após a Páscoa. Então, já falei para os irmãos, não existe crente pentecostal. Existe o crente que se doa mais, que busca mais e que recebe mais, porque a promessa de Deus para todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Jesus falou em Atos capítulo 1, verso 7 o seguinte: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então é promessa de Deus acontecer, o que tem acontecido hoje no meio do povo de Deus. Então o que aconteceu hoje no nosso meio, irmãos? Interessante, irmãos, que existem alguns lugares que até começaram bem, até com a profecia, com a revelação, com a visão, com a unção. Só que antigamente se falava o seguinte, que os batistas eram os crentes frios, não é isso? Os presbiterianos que eram os crentes frios, não é isso? Tem até uns irmãos que falam que sorveteriano, porque eles são gelados, porque tem uma liturgia, uma organização. Aí os pentecostais, devido talvez o crescer da obra física, ou talvez o crescer de números dentro da igreja, esses homens começaram a mudar o negócio, começou a colocar algumas questões fora de questão. Você pode perceber que algumas igrejas grandes, você não vê o mover do Espírito Santo, você vê muita cantoria, você vê o coral, você vê as irmãs do ciclo de oração, mas tu não vê o mover de Deus. Porque, irmãos, nem sempre barulho que Deus está presente. Os irmãos sabem disso. É verdade. Nem sempre o aleluia, glória a Deus quer dizer que Deus está operando, não. E infelizmente alguns, por ter maus costumes, ele nem sabe o que está ouvindo, nem o que está sentindo. Mas porque o outro está fazendo ou está falando, ele pensa que pode fazer igual. Só que Deus não repete o que ele faz com você, o que faz comigo, porque Deus, ele é o Senhor. Ele vai usar um ou outros para um propósito, não vai usar, por exemplo, eu de uma forma e a pastora Ré da mesma forma. Não, Deus não faz isso, porque Deus sabe quem pode ser usado e como pode ser usado na ordem no qual ele estabeleceu. É verdade. Então, os dons espirituais é para nós, irmãos. Se você buscar, você vai receber, mas você tem que buscar. E às vezes até as línguas estranhas existe. Paulo fala bem claro isso em 1 Coríntios capítulo 12 até o 14, ele fala sobre os dons espirituais e fala sobre a diversidade de dons, a diversidade de línguas. Por exemplo, irmão, outra coisa muito interessante, a língua estranha não é imitada, mas tem muitas pessoas que imitam. É verdade. Hoje o Luciano estava brincando lá com o mudo, irmão. Aí o mudo falando lá em mistério, aí o Luciano imitando. Eu falei, Jesus. Mas eles estavam brincando, eu falei, para aqui. Mas isso é uma brincadeira que não pode ser feita, porque isso aí é meninice. É meninice. O que acontece, irmãos? Nós temos que ter cuidado. Tanto que Paulo fala lá em Coríntios 12, fala, irmãos, não quero que sejais ignorantes quanto os dons espirituais. Porque muitos pensam, irmãos, que falar em línguas é falar em línguas. Só que o dom de línguas é um dom. É Deus que usa a você na sua simplicidade ou na sua vontade de fazer. Só que os dons não é teu, os dons é de Deus com um propósito em tua vida. Amém? Amém. Você entende isso? Glória a Deus. Por exemplo, hoje o culto de batalha espiritual. Então
Então não é de irmão vem aqui louvar, é para orar, clamar, falar para o filho, o pai, a mãe, o tio, a avó, Senhor, liberta, cura, toca, faz a obra. Aí que vem o quê? O Espírito Santo e envolve a igreja. Aleluia. Glória a Porque é Deus. um povo que está clamando ao Deus que ouve. Meu Deus. Irmãos, as nossas lutas não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus. Meu Deus. Por isso nós temos que entender sobre a questão de batalha espiritual na sua essência. Irmãos, até as canções, olha como é que a coisa é. Até as canções num culto de batalha não são canções de um culto de adoração, de celebração domingo. Sabe por que culto de guerra? Hoje é tempo de guerra, estamos em tempo de guerra. Guerra de Cristo, nosso general. Guerra de Cristo, nosso general. Venceu o exército inimigo por nós, então não devemos nos intimidar. É louvor. Os guerreiros se preparam. Irmão, não é você. Ao abrirmos. Está fora, irmãos. Está fora, sabe? Porque nós temos que saber que as canções são direcionadas para o culto que estamos realizando. É verdade. E às vezes nós tocamos as bolas. Por exemplo, um culto de batalha vai cantar santifica. Como é que é uma música de santificação? É 88, não é isso? Qual é 88? Revela-nos. Essa canção, irmão, não é para esse dia. Sabe por quê? Porque é tempo de guerra. Os guerreiros é para na cabeça do chifrudo mesmo, irmãos. Aqui não é para você adorar. Levanta a mão. Vamos, não, para você guerrear. Levanta sua mão e põe a mão. Senhor, visita agora. Senhor, toca, liberta, opera, transforma. É assim que a igreja faz. Porque determinados louvores, irmãos, e os irmãos sabem que o próprio cantor, harpa, né? Não tem algumas harpas, né? Harpa. Tem algumas harpas. Peraí, eu tenho que falar certo. Harpas. Não, digo no sentido coletivo. Harpas. Não sei se os irmãos têm. Tem para cada culto o louvor selecionado. Tem umas que vem assim. Isso, dia de ceia, alvo mais que a neve. Eu vou cantar essa canção no dia de libertação. Não tem lógica isso, irmão. Eu tenho que entender. Sabe o que chama isso, pastora? Liturgia. A palavra liturgia é organização. Então eu não posso cantar. Outra canção é de santificação. Canta aí, meu amor. Em fervente oração. Isso aí é para consagração. Terça-feira de manhã. Por quê? Quando tudo perante o Senhor estiver. Agora, irmãos, tem culto de batalha é para quebrar tudo, irmão. Levantar a mão, dobrar o joelho, erguer a mão, marchar, demarcar território, levantar a mão. Irmão, isso é loucura do céu na terra. Que Deus envia anjo a teu favor nessa noite. E eu estou falando para vocês essa introdução para vocês entenderem. Porque eu li o texto de Atos capítulo 4. Porque esse texto fala da cura de um coxo. Que Pedro, cheio do Espírito Santo, impôs as mãos e o cabra saiu andando, quicando, glorificando a Deus. Então, irmãos, quando você está cheio do Espírito Santo, Kathleen, você não pode se intimidar com as ameaças do inferno. Você sabe muito bem que o outro lado quer que você fique oprimida, deprimida e possuída. Mas nos céus peleja a teu favor e diz: Satanás, não tem vez sobre essa vida, é lavada no sangue do Cordeiro. Então, irmãos, um culto, como é que você não se revestir, você abrir a tua boca mesmo. Sabe a oração de gato? Oração de gato. Não, irmão, para você abrir, a palavra clamar é falar alto, com um tom de voz alto. Não é falar assim, irmão, oi, amor. Ah, você olha você quando você está não, você está no azeite, você quando você falou os mantos, aí já era. Quando falou os mantos, sai de baixo. Irmãos, a oração é oxigênio da alma. Quando você ora, Deus ouve e responde quando Ele quiser.
Santo. Ele não fica quieto em culto de poder. Pastor, vai lá no samba do poder e lá vai. Por quê? Porque a unção de Deus nem envolve a nossa vida, irmãos. Queridos, é muito você estar cheio do Espírito Santo. Você fala em língua no meio da rua, fica igual doido no meio da rua, falando em mistério, quero nem saber. Lá no bairro que a minha mãe mora, tem alguns amigos de infância. Irmão, eu falo em mistério o tempo todo na rua, fico igual doido, quero nem saber. Porque aquele que fala em mistério, ele fica assim mesmo. Está em comunhão com os céus. Aí chamar um irmão da presbiteriana, chamava de Neguinho, né? Aí uma vez ele me viu na rua, aí ele falou assim: ô Jailson, tá ficando doido, cara? Eu falei: doido por quê? Tá falando sozinho? Eu falei: não. Falando sozinho, tu tá na carne, cara. Tá na pelanca, meu filho. Eu falei: vai estar na pelanca, Neguinho. Ele tá na pelanca, eu tô falando com Deus, cara. Aí, eu falei: meu irmão, tem comunhão com Deus não, filho? Tá na pelanca, meu filho. Então, irmãos, isso aí, isso é outra coisa. Quando você está cheio da presença de Deus, pastora, você está em constante mistério com Deus. E outra coisa interessante, aquele que fala em mistérios, Deus dá o que fala, o entendimento. Você não fala besteira, não, você fala o que Deus está falando você falar. E existe também na igreja a interpretação de dons. Por exemplo, o futuro cunhado da nossa irmã Elizabeth, na quarta-feira passada, ele falou em línguas, Deus me deu o quê? A interpretação. E depois que a noiva falou, eu falei assim: porque o Senhor falou, era de Deus aqui do meu noivo. Isso acontece.